Olá pessoal, meu nome é Mariana. Hoje a gente vai continuar a falar sobre os contratos administrativos. Pessoal, na aula de hoje a gente vai ver quais são os principais contratos administrativos que nós temos, tá bom? O primeiro contrato, e na minha opinião, o mais importante, tá bom? Para também ser estudado por vocês, e fiquem tranquilos que aqui a gente vai ver só os aspectos gerais, nós falaremos mais tarde deste contrato quando estudarmos serviços públicos, tá certo? Então, o primeiro contrato que eu trago aqui para vocês agora é o chamado contrato de concessão de serviços públicos. Pessoal, os serviços públicos, eles são de titularidade do Estado. E é através desse contrato de concessão que o Estado delega a execução desses serviços públicos para o particular, tá certo? Então, o particular somente poderá prestar serviços públicos através deste contrato de concessão, tá certo? Agora, um detalhe, pessoal, o particular aqui somente poderá ser pessoa jurídica, tá certo? Não existem pessoas físicas concessionárias de serviço público, somente pessoas jurídicas, tá certo? Esse contrato, ele também pressupõe a realização de uma licitação na modalidade concorrência, ok? E aqui um detalhe importante, pessoal. O STF, ele já decidiu que a relação entre o concessionário de serviço público... Pessoal, e aqui um detalhe. O STF, ele já decidiu que dentro dos contratos de concessão de serviço público, a responsabilidade civil, ela será objetiva, ok? Então, pessoal, aqui a concessionária, ela irá responder de forma objetiva, ou seja, não precisará ser comprovado nem o dolo, nem a culpa no caso de danos causados a terceiros, tá certo, gente? E mais um detalhe muito importante, esta concessionária, ela responde de forma objetiva, tanto frente ao usuário deste serviço público, como também frente aos não usuários de serviço público. Fiquem tranquilos que a gente vai estudar isso mais detidamente quando virmos a matéria de serviços públicos, tá certo? Outro contrato que nós temos, pessoal, é a concessão de serviço público precedido de obra pública. Então, são dois tipos de contrato, somente o de concessão de serviço público e a concessão de serviço precedida de obra pública, tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, como o próprio nome diz, o particular, ele deverá primeiro executar uma obra para depois ser remunerado através da exploração desta obra que ele executou. Exemplo básico de concessão de serviço público precedida de obra pública, pessoal, são as rodovias. Então, os particulares, eles constroem a rodovia e depois serão remunerados através da cobrança de pedágios, tá certo? Mais um exemplo que nós temos de contratos administrativos, pessoal, é a chamada parceria público-privada. Também de extrema importância no estudo de vocês e nós também iremos ver mais detidamente nas matérias que virão nas próximas aulas, tá bom? Parceria público-privada, pessoal, existe aqui um acordo, ok? Entre o parceiro público e o parceiro privado. Aqui, gente, haverá o compartilhamento de riscos do negócio entre o parceiro público e entre o parceiro privado, tá certo? Geralmente, as parcerias público-privadas, elas são destinadas à realização de projetos de maior vulto, tá certo? Projetos que ultrapassem a capacidade financeira da administração pública e é por isso que ela deve se filiar, ela deve formar uma parceria com o setor privado para que utilize o dinheiro privado na execução
daquele projeto, ok, gente? O valor mínimo desse contrato é de 20 milhões de reais e o prazo é de 5 a 35 anos, ok? Então, este é o contrato de parceria público-privada. Outro contrato que nós temos, pessoal, é o contrato de obra pública. Como o próprio nome diz, o particular é contratado para executar uma obra, ok? Só que esse contrato de obra pública, gente, ele pode ser de várias formas. Quais são essas várias formas dentro deste mesmo contrato, pessoal? O contrato de obra pública pode se dar por empreitada integral, ou seja, destinado a obras de maior vulto, onde contrata-se tanto a execução da obra quanto também a prestação de serviços. Como assim? Mas já não existe um contrato de concessão de serviços públicos precedida de obra pública? Pois é, pessoal, mas esse contrato de obra pública por empreitada integral, nós já vimos onde está a previsão, está lá na Lei de Regime Diferenciado de Contratações Públicas, tá certo? Então, é um caso específico aqui de contrato de obra pública, beleza? Esse contrato de obra pública, ele também pode ser por preço global, ou seja, remunera-se o empreiteiro pela obra inteira, pela obra toda já realizada. Por outro lado, existe também um contrato de obra pública que é por preço unitário, ou seja, pessoal, remunera-se o empreiteiro de acordo com cada passo da obra, tá certo? Então, por exemplo, por cada metro quadrado construído, ok? E por fim, gente, a gente tem o contrato de tarefa, que são contratos de menor valor, que é a contratação de mão de obra, ok? Para serviços menores. E aqui esse contrato de tarefa, ele pode incluir ou não os materiais de construção, tá certo? E por fim, pessoal, o último contrato importante que nós temos é o chamado contrato de fornecimento, que nada difere de um contrato normal de compra e venda, tá certo? Um contrato de fornecimento seria como um contrato de compra e venda. Agora eu vou trazer aqui para vocês uma discussão muito importante. Eu indago, é possível a aplicação de arbitragem caso exista algum tipo de conflito dentro destes contratos administrativos? Vocês sabem muito bem que a arbitragem é uma forma de solução de conflitos, certo? E eu pergunto, é possível a aplicação da arbitragem em contratos administrativos? Pessoal, regra geral, não. Por quê? Vocês se lembram que a administração pública, ela se baseia tanto no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e também no princípio da indisponibilidade do interesse público. Pessoal, princípio da indisponibilidade. A administração pública, ela não pode dispor, ela não pode negociar o interesse público, porque ela é apenas a sua gestora, ok? A administração não é titular deste interesse, ela é apenas sua gestora. E dentro da arbitragem, pessoal, é comum que as partes façam concessões até que se chegue a um bom senso, ok? A um consenso. Só que, gente, a administração pública, ela não pode fazer concessões, ela não pode dispor desse interesse público. E é por isso mesmo que, regra geral, não se aplica a arbitragem nos contratos administrativos, ok? Para resolver conflitos dentro destes contratos. Mas como toda a regra geral, existe a exceção. Pessoal, se a lei prever a possibilidade de aplicação da arbitragem, então ela será possível, ok? Então, regra geral, se não houver nenhum tipo de previsão em lei, a arbitragem é proibida. Caso a lei preveja sim a aplicação de arbitragem, como acontece na Lei das Concessões de Serviços Públicos, aí sim ela poderá ser utilizada normalmente, ok? Então, na aula de hoje a gente termina aqui e eu espero vocês na aula que vem.